Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando. Um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, das melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís o nosso Camperiando, pelo YouTube da Rádio São Luís e também pela 100.9. Hoje estou recebendo a Mauri Beltrão de Castro. Fazia horas que eu estava planejando essa gravação. Entretanto, como o senhor reside no litoral, estava um pouco distante, quase 700 quilômetros. Mas surgiu a oportunidade que o senhor veio para as missões, né? E aí a gente aproveitou a sua cruzada por aqui. Mas que prazer enorme, Mauri. O prazer é meu, Luiz Oneide. Eu quero antes estender meu abraço aos ouvintes dessas emissoras que tu citaste aí, com a minha saudação bem missioneira, ao povo de São Luís e a própria São Luís Gonzaga, que vive no meu coração. Estamos aqui à tua disposição. Hein, Mauri, você trabalhou aqui na Casa Verde, trabalhou no frigorífico, depois foi cedo para Porto Alegre, né? Em 63, é isso? Em 63, 1963 eu me mandei para Porto Alegre, mas não saí de São Luís. Pois é, eu exatamente ia te perguntar, mesmo tanto tempo fora de São Luís, mas o senhor permanece em São Luís. Eu voto aqui, nunca tirei meu título aqui e jamais tirarei, porque diz o seguinte, onde a gente vota, tem o título eleitoral, é a residência da gente. Por isso que eu digo, eu amo São Luís Gonzaga, canto São Luís Gonzaga, que eu me propus a isso, Luiz Oneide. Eu me propus a isso. Mas, se me permitir um preâmbulo, eu precisava fazer uma homenagem às pessoas que me receberam hoje lá no Rincão dos Damascena. Lá eles criaram um ambiente lá, o paraíso do acampamento do Paraíso. E eu quero agradecer na pessoa do seu Dirceu Antunes de Jesus, que ele me recebeu com um churrasco que eu nunca havia visto coisa igual. E toda aquela pessoal de lá, aqueles amigos que estão lá, eu estendei o meu abraço, que foi coisa mais linda, passei uma tarde divina. Muito obrigado a todos eles. Nos seus 80 anos foi o melhor churrasco. Mas, com certeza, com certeza. E também fazia anos que eu não sabia o que era isso. Hoje eu estou diabético, eu digo que estou diabético, não, tenho o diabo no couro. É complicado, né, saúde? É isso mesmo. Mas o senhor está bem, né, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Estou bem, estou cuidando. Estou com 80 anos, 7 meses agora. Estou completando. Mas o senhor mora no litoral hoje, né? Diz que o litoral é bom assim. Eu moro em Atlântida Sul. Uhum. Até seria o maior prazer te receber lá, mas eu não pude, porque eu tinha esse compromisso aqui, né? E graças a Deus que deu tudo certo e estamos aqui à tua disposição. Mas eu vou te fazer uma visita uma hora dessas. Vou te fazer uma visita. Será o maior prazer. É verdade. A rica da tua esposa ali, que é uma senhora muito bonita. Muito obrigado. Hein, Mauri, conta um pouquinho para nós a sua trajetória desde de menino aqui, porque o senhor é uma testemunha ocular do fato que foi a fundação da Rádio São Luís, né? É verdade isso. Uhum. A Rádio São Luís foi fundada no 48 ou 49, né? 1949. É isso aí, então eu estava com 7 anos. E eu fui na fundação da Rádio São Luís. Eu estive lá, até eu falei para o seu Elias Possap, um dia, eu estava citando para ti agora mesmo sobre esse fato aí, que eu sou testemunho ocular da fundação da Rádio São Luís. O seu Elias Possap, o seu Curti Vale
E aquela turma com o Jaime Pinto, que fundaram a Rádio São Luís, né? Toda na imagem do grande Jaime Caetano Brão, que é o nosso ídolo maior, nossa referência maior, que me fazia, quando eu fui para Porto Alegre, me fazia cantar e chorar. Só as coisas que o Jaime tinha, eu sabia tudo de cor. Aliás, a tua convivência com o Jaime, com o Noel e também com o Ciner Maicá, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, porque tem uma história muito bonita. Mas o que marcou assim mais na fundação da rádio? O senhor me falava fora do ar também que veio artistas famosos aqui. Veio. Na fundação da Rádio São Luís, através do Pedro Raimundo, que veio a pedido do Garoto de Ouro, que é o nosso primeiro cantor de São Luisense, aqui, o Garoto de Ouro, seu Vicente Ribeiro. E eles trouxeram o Luiz Gonzaga. E eu, como estava dizendo, eu vi o Luiz Gonzaga sentadito lá nos fundos da rádio, numa cadeira de palha. Me lembro bem disso, da figura dele. Parece que estou vendo agora ele lá. Esperando para fazer a sua participação. Não, ele fez shows aqui no cinema de São Luís, aqui com o Garoto de Ouro e o Pedro Raimundo, fizeram shows aqui. Na época, em 1949. Isso mesmo. Que antes, a Rádio São Luís, antes dela, tinha as Voz Alegre, que era uma veneziana com um alto-falante dentro. Que havia ali perto do meio-dia, por ali, faziam um jornal falado, uma coisa assim. Não sei se citaram isso há tempo. E a última veneziana, que tinha, eles fecharam a veneziana para não sofrer depredação. Então o som saiu pelas frestas da veneziana. E a última eu ajudei a destruir. Como assim? Removei a bodoque. Mas eu me dói mesmo. Não foi à toa que eu fui expulso de todos os colégios daqui. Quais colégios o senhor estudou aqui? Subúrbio eu estudei 7 anos e meio. Eu estava com 7 anos e meio, porque eu roubei a sineta, roubei a secretaria, e eu roubei a sineta. E saí badalando aquela sineta. Era uma sineta, parecia um sino, né? Sim. E saí com ela e saí para a porta da frente. E quando eu estava dobrando a esquina em direção da minha casa, que eu nasci ali na esquina, sabe, na rua General Paiva, ali com a Borja de Medeiros. A casa está lá até hoje. E quando eu dobrei a esquina, fui olhar para trás e me veio uma pedra de bodoque dele, lá da porta coisa do Nego Valdomiro, que era um criado do zelador, São Venceslau, zelador, me acertou uma pedrada de bodoque no meu olho, quase me furou o olho ainda. E aí a dona Jandira me expulsou. Tempos de guri. Tempos de guri. História que não dá para esquecer, né? Mas mesmo sendo expulso dos colégios, o senhor formou um escritório de contabilidade, que foi a sua profissão maior em Porto Alegre. Realmente. E tu sabe de uma coisa? Eu vi o valor do meu escritório através do correr dos tempos. E meu escritório ficou sendo uma referência lá, de um ponto de encontro. E lá para o meu escritório, conversar, jogar a palavra fora. Tem cada história que aconteceu lá. Impressionante. E quando depois os músicos começaram a frequentar meu escritório, daí Deus o livre, virou uma coisa lá. E eu me lembro bem, tanto que pelo meu escritório eu recebi uma homenagem que até iria uma delegação em Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, que me deu uma delegação pelos serviços prestados para a sociedade porto-alegrense. Tu sabe que acredita isso aí? Eu até cheguei a escolher auditório, fui lá com a minha mulher, com o João Carlos Neto, escolhi na Câmara Vereadora auditório para fazer. Mas veio a Covid e foi suspenso tudo. É interessante, né? Mas, Amaury, e conta um pouco mais como é que iniciou a tua arte musical, porque você é uma referência para muitos músicos, continua sendo, é apaixonado por São Luís, pela cultura missioneira. Como é que conta um pouco para nós. Eu vou te contar uma história, então, a respeito de como começou a verdade do meu programa. Eu sempre me propus a cantar a minha terra. Isso não é coisa de agora. No tempo de jovem, eu escrevia poemas para os programas que Porto Alegre fazia, botavam, que era para lançar. Programa, e eu fiz poesias de tempo de criança e depois saíram publicados nos jornais de lá. Mas, na realidade, eu tive convivência com todos os nossos cantores, né? Convivi com eles lá junto no programa do Jaime. Então, de onde saiu tudo. Eu acompanhei todas as gravações dos discos do nosso conterrâneo. Todos eles. O Pedro, eu levei Pedro Hortaça,
Mas isso quando o senhor estava em Porto Alegre? Isso em Porto Alegre, né? Que foi a sua convivência lá com o Jaime, na Rádio Guaíba. Um dia, eu te contar o início dessa parte aí. E um dia eu cheguei no programa do Jaime, eu estava acompanhando o Jaime, isso é anos 1970 e pouco. Acompanhando o Jaime lá, e como o Jaime cantava, ele cantava da forma campeira, todos esses que tinham Anastácio, seu Esmilindro e coisas assim, né? E eu cheguei, me dirigi ao Jaime, disse para ele, perguntei para ele, Jaime, me diz uma coisa, tu canta todas as pessoas da forma campeira como tu cantaste. Se não te ocorreu a ideia dela, um dia, tu cantar os Deserdados da Sorte, aqueles pobres que perambulam para nossa São Luís Gonzaga, como o Jacinto, como o Nabor, como o Seu Tigre, como a Conceição Renga. E ele disse, sabe, Amaury, eu pensei nisso realmente, mas nunca comecei o negócio. Porque se tu não começou, me desculpe, eu comecei agora. E mostrei para ele. Eu já fiz a Conceição Renga. E foi o que me deu aqui em São Luís. Eu gravei para uma fita, aquela, e o seu Renato Guimarães pôs na Rádio Missioneira de Sete Povos. Sim. Né? E aquilo divulgou para mim. Foi o começo de tudo, aquilo ali. E quem foi a Conceição Renga? Conceição Renga é uma nega, como que diz, um dia surgiu e um dia desapareceu a figura de uma negra. Talvez a mais humilde de todas, Conceição Renga. Ela andava perambulando pela cidade com a bolsa nas costas, pedindo esmola. E a gurizada brincava com ela, indicava com ela, falavam, diziam coisas, tudo que é coisa para ela. E ela batia a boca dos guris, saía batendo a boca porta fora. E eu resolvi fazer uma homenagem, porque eu pertencia, ela sumiu de São Luís. Não sei que foi o fim que deu a Conceição Renga. E o Seu Tigre, que eu canto Seu Tigre, que foi um que, quando eu gravei, eu pedi para o Beto Caetano, lá, que foi a revelação, digo, presta atenção na figura desse cara, não vim fazer fato. Esse é muito caro para mim. Seu Tigre era um deserdado que na sorte, que andava por aqui, e ele me ajudou, me achou perdido num canavial, eu tinha uns 2 anos, e ele frequentava a minha casa e a casa dos vizinhanços por lá. E um dia ele dormia nos galpão das casas e fazia fogo de chão, até cozinhar ele cozinhava. E um dia, de uma noite de inverno, prendeu fogo nos trapos dele e queimou, ele teve queimadura de 3º grau. E encontrei ele vivo, quase, me recebeu no hospital dos indigentes, aqui no Hospital de São Luís, e morreu de queimaduras, o coitado. Sabe? E aí o senhor fez a homenagem. E eu fiz homenagem para ele, cantei Seu Tigre. Essa é uma figura, cara demais para mim. Quantas obras o senhor gravou, hein? Bem, eu gravei, eu não sei quantas obras tem minha. Sim. Né? Mais de 150, né? 150 eu conto por causa que eu tenho 8 CDs, né? São 7, Amaury Beltrão de Castro, sua obra e seus intérpretes, que eu perambulei por muitos festivais também, a grande maioria dos festivais, sempre tinha uma música minha. Eu acho que me encontrei contigo anos atrás, que vindo lá da Coxilha Nativista, uma coisa assim, e eu perambulei por um monte de festival. E eu, numa época depois, resolvi largar tudo de mão, porque a gente pensa que é injustiçado de festival e aprendi a sofrer. Mas muitos intérpretes cantaram as suas obras nos festivais também. Diversos mesmo. Diversos. Me diz uma coisa, vamos tocar uma primeira música agora, para fechar esse primeiro bloco? Vamos. Qual é que tu sugere? E fala um pouquinho. Eu sugiro o Jacinto. Então, conta para nós um pouquinho sobre o Jacinto. O Jacinto era uma figura aqui de São Luís, né, que morava na praça. Aliás, para dizer bem a verdade, de frente à minha casa, ali na Borda da Medeira, tinha uma tapera velha. Eu vi o Jacinto lá naquela tapera, quando eu era pequeno. Sim. E eu vi. Depois ele apareceu aqui na praça e viveu na praça, fechando portões, aquela vida dele que todo mundo conheceu e todo mundo gostava. Mas faz muitos anos que eu fiz essa música. O César Vera Marques tem testemunha disso, que ele gostava demais disso. E eu cantava nos acampamentos das professoras, que quando iam lá em Porto Alegre, faziam acampamento lá na Praça Matriz, para aquelas reivindicações que todos os anos tem, né? Sim.
Pois eu cantava já essa música, e bem antes do João Ribeiro e o Nelsinho Batista, o Nelsinho Santos fazer a música do Jacinto. Só que eu nunca quis divulgar isso aí mais para gravar, em respeito a eles, que eu admirava demais e gosto demais da música deles. Achei tão importante, o Nelsinho tinha aquela música, era o carro forte dele, né? Sim. E eu era lindo mesmo, é lindo mesmo, eu sempre respeitei. Mas minha música é mais antiga. Meus conterrâneos, licença, pede o cantor missioneiro, para que o verso matreiro calcado em sua raiz tenha um entono feliz ao evocar o Jacinto e toque nas cordas, eu sinto, do coração de São Luís. Com a tropa imaginária de sonhos que não sonhou, clarim na gaita de boca, no pandeiro sua alma louca, nas ruas que tanto amou. Com a tropa imaginária de sonhos que não sonhou, clarim na gaita de boca, no pandeiro sua alma louca, nas ruas que tanto amou. O destino foi ironia, Deus grande o tenha em paz. Lágrima, uma poesia, Jacinto, vejo hoje em dia, que falta você nos faz. A vida uma linha torta, tracejada em curva atroz, comandando ao seu clarim caminhos do não tem fim, dos loucos que somos nós. A vida uma linha torta, tracejada em curva atroz, comandando ao seu clarim caminhos do não tem fim, dos loucos que somos nós. Se o destino foi ironia, Deus grande o tenha em paz. Lágrima, uma poesia, Jacinto, vejo hoje em dia, que falta você nos faz. Se a praça foi seu quartel, nos bancos de sentinela, corroendo nossa consciência, o espectro de sua ausência deixou um vazio dentro dela. Se a praça foi seu quartel, nos bancos de sentinela, corroendo nossa consciência, o espectro de sua ausência deixou um vazio dentro dela. Se o destino foi ironia, Deus grande o tenha em paz. Lágrima, uma poesia, Jacinto, vejo hoje em dia, que falta você nos faz. Se o destino foi ironia, Deus grande o tenha em paz. Minha lágrima é uma poesia,
Já sinto, veja hoje em dia, que falta você nos faz. Já sinto, veja hoje em dia, que falta você nos faz. Já sinto, veja hoje em dia, que falta você nos faz. Já sinto, vejo hoje em dia, que falta você nos faz. Já sinto, vejo hoje em dia, que falta você nos faz. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, das melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís, com a Mauri Beltrão de Castro, são luisense, radicado hoje no litoral. Em Atlântida Sul. Atlântida Sul. É bom demorar na praia? Quanto tempo o senhor... Você tem que aparecer, lembra lá, para te ver como é bom lá. Quanto tempo o senhor mora lá já? Eu comprei aquela casa em 2001, faz 22 anos, quase 23 anos agora. Ano que vem, o ano que vem completa 20. Se aposentou como no escritório de contabilidade? Quando eu fui para lá, eu já era aposentado do INPS, né? Do INPS. Mas continuava morando em Porto Alegre e ia raros fins de semana que eu não ia para lá. E fiz hino para Atlântida Sul, e que me deu uma láurea lá com eu e o Flávio Hanser, que cantava para mim. O Flávio Hanser cantava tudo para mim. Sabe? Eu lembro do hino da GSL, que eu fiz aquela vez. Fizemos, aliás, fizemos. Provocamos e o senhor fez e o Flávio cantou, né? E o Flávio cantou. O Flávio cantou todos os hinos. Eu recuperei o hino do rock, Esporte Clube Rock Gonzalez, que tinha. Me deram, até uns ipiranguistas me deram o hino e eu fiz. Eu recuperei a melodia, eu sabia mais ou menos na cabeça a melodia. Para os mais novos, quem não conhece o rock, quando a Mauri fala, hoje é o rancho, né? Que na época era o rock. O rock original já faliu. Sim, mas depois... Eu não cheguei a jogar no rock. Aí depois sucedeu o rancho depois, né? Depois veio o rancho depois para combater o Ipiranga. Exato, né? Criar um adversário para o Ipiranga. Não dá para deixar o Ipiranga sozinho, né? Também assistiu o clássico aqui, onde que hoje é a Cícero ali? Qual? Clássico aqui, onde que hoje funciona a Praça Cícero. Eu assisti lá? Mas muitos. Eu só, no rock eu não consegui jogar, porque o rock faliu antes, né? Uma dívida da federação. Mas muitos e muitos. E o senhor foi jogador de futebol também ou não? Eu jogava futebol. Eu ajudei a plantar. Vou dizer uma coisa, como eu sou antigo, né? Agora que me dou conta. Porque eu era gurizinho e ajudei a plantar aquelas leivas de grama, porque lá, uma patrola lá, emparelhou aquele terreno. Então ficou a metade tudo de terra batido. Sim. E nós tentamos botar aquelas gramas, mas nunca vingou. O senhor saindo aqui de São Luís foi para Porto Alegre, trabalhou lá na Rádio Guaíba, junto com o Jaime. Como é que foi a sua vida artística com o Noel Guarani, Ceneira Maicá, que o senhor teve participação muito próxima? Mas isso foi bem antes. O Noel Guarani, o pai dele, o seu João Fabrício, era barbeiro do quartel do regimento. E o meu pai era cabo do quartel, e o pai era amigo dele, lá por isso. Né? O pai do Noel Guarani. Ela é o barbeiro do quartel. Contrataram para ele cortar o cabelo dos milicamas lá dentro do quartel, sendo barbeiro. Mas ele tinha a barbearia dele nessa casa que o Noel nasceu. O Noel nasceu em São Luís Gonzaga. Isso a dona Nica, mãe dele, já tinha me dito há tempo. E está aí a certidão de nascimento dele. A dona Nica me disse, o Noel nasceu no hospital que tinha em São Luís, onde é o atual. Ela me disse isso aí. E a certidão de nascimento está aí.
O negócio da Bossoroca foi porque o Noel foi muito judiado pelo pessoal daqui. Daí ele foi para Bossoroca. Foi para Bossoroca e procurou os Fabrício lá, que são parente dele. Né? E o Bossoroca adotou ele. Adotou ele porque isso aí. Mas o Jaime é a mesma coisa. O Jaime é a mesma coisa. O Jaime nasceu, a Letícia, que nasceu naquela... O seu Juca Ramos lá, né? Se criou lá, né? Mas aquilo, naquele tempo, tudo aquilo era grande São Luís. Mesmo o Noel na Bossoroca pertencia a São Luís na época, tudo, né? É isso aí. E o Senaíra é de Tucunduva, como é que se... Não, o Senaíra fazia parte... Credenciou por aqui? O Senaíra ele trabalhou vendendo máquinas Olivetti para o Porfírio. Então eu já conheci o Senaíra há muito. Porfírio Peixoto. Porfírio Peixoto. Eu comecei o Senaíra antes da convivência com ele. Eu comecei a convivência com ele praticamente ainda antes que ele explorava o restaurante das Ruas de São Miguel. Ele era casado com a antiga esposa dele, a Vera, né? Vera Moraes. E eu fui lá, eu vou te contar um lance. Uma vez lá no Rio Ibiqui, eu fiz 60 bodoquinhos pequenininhos. 60 bodoquinhos. Eu arrumei forquilheira na costa do Rio Ibiqui, lá, aquela forquilheira, com as forquilhas bem parelhinhas. Estou contando uma coisa que vai pensar que é mentira, verdade? E resolvi visitar o Senaíra lá no restaurante dele para falar com ele. Lá. Cheguei lá, ele não estava, tinha saído para os shows dele, né? E daí o Potiguar e o Patrício, os filhos dele, eram pequenininhos, eu dei um bodoquinho daqueles para cada um. Um bodoquinho pequenininho. E um dia o Senaíra, alma boa aquele Senaíra, ô pessoa que eu admirava, era um amigo do peito mesmo. E ele me contou rindo, mas o Bauri, por que tu foi fazer aquilo? Tu foi dar aqueles bodocos com os guris. Correram com meus clientes a pedrada. Isso era um espetáculo, rapaz. Ei, Amaury, mas o senhor já falou, acho que em 2 passagens do bodoque, o senhor foi, inclusive, atingido por um bodocaço, fez bodoque. Qual é a tua relação com o bodoque? O que representava o bodoque para ti? Desde criança fui encarnado em bodoque. Né? Fui encarnado em bodoque. Desde criança. Então eu ia para os lugares, estava sempre olhando para cima para ver se eu achava furquinho. Mas tanto que eu fiz a música Bodoqueando, que o Noel cantou, virou um clássico, né? Como o Noel vendeu muito show em cima daquela música, né? Virou um clássico realmente. Bodoqueando. Bodoqueando com o Noel Guarani, Meu parceiro Noel Guarani. Surgiu pelo fato de gostar de bodoque. Não, eu vou te contar, não tem tempo, vou te contar uma coisa aqui, um episódio que acontecia. Lá em Porto Alegre, nós tínhamos um conterrâneo aqui de Santo Ângelo, Anselmo Nazi. Sim. Esse Anselmo Nazi, sendo aqui de Santo Ângelo, mas ele tinha a licença, o privilégio de fazer os convites de formatura da URGS, da PUC, tudo, que licenciaram para ele. Então, ele que fazia os convites. Mas ele, para conseguir conservar aquele convite sempre, ele fazia uns jantares na casa dele. E levava um cantor. Que um dia o Noel, vamos lá no Anselmo, no conterrâneo nosso, eu vou lá cantar, não sei o que lá. Daí me falou, eu me botei lá, vamos lá de violão. Mas eu comecei a tomar trago e o Noel conversando, aquela coisa toda, né? E me botava eu a cantar, né? Eu ficava tocando e cantando lá, e quando eu começo a beber, eu tomo aquela Lundenberg cachaça, eu me bebendo e a fome vai para a cucuia, né? E daí o Noel foi jantar, e estava o seu Eliseu Paglioli, o reitor da Universidade de Santa Maria, que era até o criador da Universidade de Santa Maria. Estava lá o velhinho lá, sentado, ela era convidado do Anselmo Nazi. E o Noel estava sentado conversando e eu comecei, quando eu engajei assim, Genipacu, faz um calor danado, vou nadar pelado no rio Chimbucu. O Noel quase vomitou, eu vou gravar isso aí. Pois que gravou mesmo. Por isso que o Caimão Viva trouxe ele para a mostra aqui, missioneiro, uma das mostras que eu cantei o Vendedor de Leite, que foi um sucesso que ela fez, né? E o Noel gravou, eu agradeci para ele, que ele teve o peito de gravar o Genipacu. E muito era pedido nos shows, ele pedir para ele.
E ele tinha medo de cantar, porque a censura disse que não permitia. Teve problema com censura nas tuas composições ou não? Tive, nem tanto. Agora tem um episódio, eu não queria me alongar muito, mas tem um episódio que eu queria até contar. Se é possível. Pode contar. É o seguinte, eu fiz uma música chamada Beira d'Água e botei ela num dos, eu acho que é o segundo jornal nativista de Caibaté? Não, Caibaté aqui de Moçoroca? Moçoroca. Não sei mais como é que era. Manancial Missionário da Canção. Manancial Missionário da Canção. Aliás, a beira d'água. Quando a tardinha eu me mando pro pesqueiro. Tá. E quem enfim que foi acompanhar e fez o arranjo de violão para a música foi o Guga. Jorge Guedes. O Guga e o meu companheiro de música lá, da minha gravação lá, o professor, o nome dele, eu esqueci agora me deu um preto, esqueci. E tu sabe que... E está o Porca Véia, está no disco, no disco do festival, está o Porca Véia me acompanhar. Ia fazer gaita no disco, não sei porquê. Pode ser o Porca Véia namorava a filha de um fazendeiro lá da Moçoroca na época. E bonita, por sinal. Mas o Porca Véia estava lá na posada do Sossico, nós estávamos ensaiando a música, os dois violões, e o Porca Véia passou lá e viu aquilo, mas eu não vou voltar a estragar a música de vocês. Mas toca assim mesmo, com só umas barras, rapaz. Foi uma loucura aquela música. Viu? Tá. O que aconteceu é o seguinte, o festival, eu acho que os caras que gravaram o festival, eu entendo assim, eles gravaram o festival, então eles têm direito autoral da música gravado por eles, que eles pagaram a gravação. Sim. Mas eles se adonaram da minha música total, me roubaram a música. Agora minha música não pode ser tocada em lugar nenhum, por cantor nenhum, está em nome deles. Essa do festival. Aquela música eu perdi por causa deles. Eu considero uma apropriação indébita isso aí. É verdade. Às vezes acontece desses problemas, né? Vou tocar mais uma música? Nós tocamos o Jacinto, né? Jacinto. É. Vamos tocar então Coisas de Guri. Coisas de Guri. Para falar um pouco da tua infância. Falar da infância, dos rios, todos aquelas experiências de verdade da sorte que eu contei, todos eles estão nessa música. E todos os rios e riachos de retorno do nosso São Luís Gonzaga aqui. Me criei de calça curta por aquele cafundó, jogando bola e tepuia no elpide eu dei um nó, roubando fruta e verdura do pátio da Bissacó. Nadei no Poço Correio, mergulhei no Chimbucu, acampei no Barrigudo, fiz praia no Piraju, sempre tendo a companhia da velha Genipacu. Eu mexi com Daniel Gago, joguei pedra no Nogueira, indiquei com o Jacinto e o Juvenal Moreira, em noites de lua cheia, distorcendo uma vaneira. Ouvi Felício da gaita, tocando o hino do rock, do Lelo levei um susto, do Namor levei uns croques. Les digo sem mais milongas, eu fui chato no bodoque. Nas carreiras da Reiúna, comi pastel, tomei canha, conheci Conceição Renga, capenhando na campanha. O Piratini cruzei a nado e foi a maior façanha. E assim foi a minha infância, um garbo ardor sem guerra, e hoje a maior riqueza que o meu peito velho encerra é dizer com galhardia que cantei a minha terra. É dizer com galhardia que cantei a minha terra. É dizer com galhardia eu cantei
a minha terra. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Hoje estou falando com a Mauri Beltrão de Castro, que gravou 8 CDs. E um individual. 150 e um de homenagem. obras. Fiz um de homenagem também, com 20 músicas. Só homenagens. Na sua passagem por Porto Alegre, conheceu também o escritor Mário Quintana. É verdade. Conviveu com ele. Convivi porque o Mário Quintana era da Rádio Guaíba, trabalhava no jornal Folha da Tarde, uma coisa assim, lá na Fala Júnior. E como é que era prosear com ele? Olha, tinha pouco projeto com ele. Eu encontrava com ele na livraria do Globo. Eu procurando livros gaúchescos e ele procurando os livros da área dele. Você vê como é que andava a forma dele. Conversei com ele muitas vezes. Ele ia lá, às vezes, conversar conosco quando nós estávamos gravando o programa do Jaime. Ele aparecia lá conversar com a gente, o velhinho. Um velhinho muito simpático, muito querido. É uma figura. E a Mostra da Arte Missionária, o senhor participou praticamente de todas, né? Inclusive na Argentina, no Paraguai. E é isso aí. O que o senhor tem a dizer, já que não temos a mostra agora? É um evento que você foi. Teve uma mostra ali que o Senair e o Jaime não quiseram ir. Daí fomos eu e o Pedro. E o conjunto Pampa Missões que eu criei, com o Júlio Fantella sendo o nosso apresentador, e o Zequinha da Gaita, o Zé Valdir Antunes, que está lá em Medianeira, baita músico, era o nosso gaiteiro, o Guga tocando violão, o Sandro Medina e eu. Era o conjunto que cantamos lá no anfiteatro na beira de bench, dentro d'água lá. Cantamos lá. Eu cantei o bucho inchando lá, graças a Deus, foi um sucesso. Porque quando eles acendem jornal lá, eles acendem jornal, sabe? Porque quando eles gostam muito da maneira deles se manifestarem que gostaram da música. E fizeram isso para nós lá. E, graças a Deus, para mim foi um acontecimento, né? E depois, eu andei também no Paraguai, uma vez lá, com esse negócio de mostra. Mas o valor maior foi esse aí. E agora diz que está todo modificado, aquele anfiteatro lá, modificaram para melhor, né? Sim. Daí não fui mais. Estive em Buenos Aires até, passei uma semana lá, passeando lá, porque me pagaram a viagem. Só que o resultado é que eu ganhei esse chapéu esse gorro deles. Né? Em agradecimento, o senhor usa o boné. Eu estava parando, o meu hotel era bem adiante do Obelisco, naquela avenida principal não sei o que, de Julho, né? Sim. Né? Nós vimos numa esquina, um hotel muito simples, mas muito gostoso. Foi uma coisa. E como é que o senhor vê hoje a parte artística, musical de São Luís Gonzaga? De São Luís Gonzaga não podia ter melhor. São Luís Gonzaga é motivo de inveja. Inveja sabe que a gente sempre teve essa coisa de guerra entre bairros, guerra até entre os 7 povos tem concorrências, né? Então, inclusive, eu estou incumbido de uma coisa que, por coerência, eu vou tentar provar quem foi o verdadeiro fundador de São Luís Gonzaga, por coerência. E já tem o professor, o nosso Leitão, como é o irmão do Manfredo Doberstein. Sim. Como é o nome dele? Eu esqueci agora. Ele era professor emérito de história da coisa lá, e ele vai ser o meu parceiro nessa luta, porque isso não ela pediu para mim fazer há tempos atrás.
Porque o Noel, quando saiu de São Luís, ele não podia ir na notícia, não podia falar mais, que não acreditavam nele. Chamam ele que era um bêbado, um vagabundo, ele pedia para mim ir. Inclusive, vou implantar e pedir para que incluísse a história missioneira no currículo escolar. Isso eu fui trabalhar sobre isso aí também. Mas como é que é essa história? Você vai provar quem é o verdadeiro fundador aqui de São Luís? Por coerência geográfica. Sim. Por coerência geográfica. Posso falar o assunto? Pode. Se tu fizer uma coisa, em primeiro lugar, todo mundo reconhece que a primeira querência do Rio Grande do Sul, o primeiro dos Sete Povos, foi São Nicolau, em 1626. Foi fundado por Roque Gonzalez. Sim. Se tu pensar bem, Roque Gonzalez, em 1634, foi morto por um cacique aqui de São Luís, Nhansur, lá. Sabe? Em 1634, degolaram ele aqui no Caró. Se tu vê qual foi o trajeto que o Roque Gonzalez teve que seguir para chegar no Caró, por onde que ele passou? Traçam a linha reta de São Nicolau até o Caró. Tinha o povoado de São Luís Gonzaga, ainda tinha ainda índios aqui. Ele passou por São Luís, tanto que ele passou que o índio saiu de São Luís para matar ele lá em 1634. É sinal que ele esteve aqui em 1632 e fundou São Luís Gonzaga. Inclusive, eu tenho um livro do Rubem Borges Fortes que fala nisso aí. São Luís foi fundado em 1632. Só que não falou quem fundou. E eu, para mim, depois, na outra leva que se inventaram por São Rocha, que veio o padre Miguel Fernandes e, como eu disse, consagrou São Luís. A minha ideia toda, que é o ponto que tem, é uma coerência isso aí. Então, pela coerência, o fundador é o padre Roque Gonzalez. Roque Gonzalez. Não adianta vir com conversa, porque... E o padre Miguel Fernandes foi quem consagrou. Consagrou quase 1790, não sei o que lá. Uhum. E como é que está essa história? Já está sendo encaminhada para... Eu falo isso aí, conta essa história. Né? E o Coisa me disse, ele deu até como é que se situa esse tipo de indício. Isso é um indício. É só pesquisar o indício. Eu fui patrono da Feira do Livro e tinha uma incumbência aqui na Saca, fui patrono da Feira do Livro. E eu tinha a incumbência, mas era falar sobre a obra dos escritores. E entre os escritores tinham diversos que pesquisam e contam essa história, que quem fundou foi o Miguel Fernandes, aquela conversa toda, tá tudo. E eu tinha que falar sobre a obra dos caras, né? Dos que estavam expondo. E eu tinha que sair, graças a Deus eu consegui sair bem. Porque a Rose fez eu bancar o Júlio Igreja, entrar cantando, eu estava ali na fundação. Sim. Eu tive que sair, pedi um tapete vermelho, né? E eu entrei cantando. Bom, mas quantos livros o senhor escreveu? Escrevi um primeiro livro que eu lancei junto com o Jaime. Uma vez que o Jaime esteve aqui, então nós fomos no jornal, eu e o Jaime está lançando uma outra coisa e eu o meu livro. Há muitos anos atrás. Foi em 70, né? É uma coisa por aí. Foi o Reminiscência? O Reminiscência. Agora eu mandei para a Negali aí, por causa que eles me deram agora como é que um memorial, né? Eu estou com um memorial, não sei o que aí. Dos artistas. Eu estou lá. Até eu fui lá hoje visitar o memorial, já está tudo fechado lá. Não consegui ver o meu memorial. Não funciona aos finais de semana? Não funciona aos finais de semana? Eu não consegui ver. Mas tira um monte de fotografia do frente da estátua do Jaime, né? Eu vim lá, quando inaugurar a estátua do Jaime. Né? Pois é interessante esse assunto que o senhor coloca, né? Porque geralmente o turista ele anda aos domingos, aos sábados, aos feriados. E aí tinha que estar aberto, né, para poder... E quando a nossa confraria de Porto Alegre fez 10 anos, nós viemos festejar aqui em São Luís. Então viemos em 2 ou 3 ônibus. Nós fomos recebidos no Hotel Cometa, nos deram café e tudo aquilo lá, não sei o quê. E o Luiz Osório, o Joaquim Osório, que casou com a Marfisa, irmã do Ferreirinha, né? Morreu a Marisa. O Joaquim, o pai dele foi ecônomo do quiosque. E eu vi o Joaquim sentado aqui na escadaria da igreja, triste.
Eu vinha até ali com ele, o que é contigo, rapaz? Ele estava triste, porque ele não encontrava ninguém conhecido dele em São Luís. Ele foi morador do centro aqui de São Luís. Não via ninguém, não conhecia ninguém. A não ser o Iso, não conhecia ninguém, não apareceu. Sim. E daí o Chico Fontela, o filho do Júlio, resolveu escrever uma letra para mim. Para mim. E me deu a letra. E eu imediatamente, eu peguei a letra lá em Porto Alegre, peguei, botei a música e gravei eu cantando e assobiando. Porque eu não sou muito manso de violão. Né? Nunca, como é que eu digo, Noel? Eu perguntei para o Noel, será que um dia eu vou conseguir tocar que nem tu, canção do Peão Arrieiro? Assim, ele disse, nunca. Foi sincero. Como é que é o nome da obra? Da obra é Meu Coração Fica em São Luís. E gravei assobiando a música, sabe? Uhum. E agora, tu sabe que ficou muito lindo aquele troço. E agora já está indo para o YouTube, está indo lá, vai uma gravação de luxo, sabe? Bom, depois do Reminiscência, eu escrevi... O Legado também. Legado. Até tinha outro nome, mas quem botou o nome Legado foi o Noel. Eu tinha um nome. Quem fez o prefácio, aliás, o prefácio mais bonito que eu vi na vida, o Júlio Fontela. Ele fez um prefácio mais lindo para mim. O que eu quero admiro o Júlio, né? É um amigão. Do peito. Do peito mesmo. Então, eu fiz o Legado, que é o nome de uma música na qual eu fiz uma milonga do Legado, né? Na qual o Noel deixava o herdeiro para cantar, deixa o meu legado na voz de um piá missioneiro. Entendeu? E essa música, o Noel, ele iria gravar essa música, depois ele adoeceu, ele ia gravar 2 músicas minhas. Era o Legado, esse aí, e esse Coisas de Guri que ele queria gravar. E o livro Meu Coração Missioneiro, o senhor não chegou a terminar? Eu comecei, fiz um verso dele, e escrevi um livro de causos. Esse sim que ia arrombar. Esse ia arrombar. Mas eu escrevi um livro de causos sobre o caso do cotidiano da Praça São Luís. Quem fala a verdade não merece castigo. Era como é, Garras Afiadas, se chamava o livro. Eu tenho um tigre no carro. E eu fiz e mandei uns modelos para alguém, e não sei quem lá. E aqui você perdeu, a minha filha copiou tudo num troço, nos disquetes, não sei onde é que enfiou. Acho que a minha mulher botou tudo fora. Ei, Amauri, é um prazer falar contigo. Nós poderíamos falar muito mais tempo, né? É isso aí. Qual é o senhor já disse na abertura, né, que tem um amor muito forte por São Luís. O teu título continua em São Luís, o coração está em São Luís. Eu nunca saí de São Luís, realmente. Eu amo minha terra. E criei um grupo. Eu amo São Luís Gonzaga agora. Porque o nosso grupo lá dos conterrâneos começaram a falar em política demais, bombardearam o nosso grupo, né? Quem fundou, sabe quem é que fundou aquele nosso grupo de São Luís, nosso fundador? Luiz Alberto Krieger, Luizito Krieger, que fundou aquela coisa lá. O Neder foi apenas que nós pedimos a junção, porque ele fazia antes o baile da linguista, outras coisas, outros eventos lá. E o Neder hoje é a alma daquilo lá, para nós, sabe? Realmente, ele é uma peça fundamental daquilo lá. Vocês se encontram seguidamente, então? Todas as primeiras terças-feiras do mês, tu tem que aparecer lá, rapaz. Uma figura ilustre, São Luís. Vamos lá uma hora. Vai mesmo, rapaz. Eu sou o coordenador, sou um dos criadores da coisa, e sou o responsável, porque eu sou o primeiro a chegar sempre. Saio da praia e vou lá, nunca falto. E eu chego lá e vou em vencer que eu recepciono todas as pessoas. Então eu vou apresentando, tudo será um imenso prazer. Então, depois de maio em diante, num encontro que tiver lá, uma semana antes me avisa que eu vou convidar a Evelise, nós vamos lá então. Mas vai ter um convidado meu, com o maior orgulho que vão te receber lá. Com o maior prazer, vai lá, tu é meu convidado, e Sandra foi convidado, é convidado de São Luís Gonzaga lá, nosso conterrâneo. Pode ficar certo. Para finalizar, tu falou 2 vezes do Guga, né? Para quem não conhece, esse dia eu conversei com ele, é o Jorge Guedes. Como é que o senhor vê essa família agora em palco? O Guga é um músico por excelência, sempre foi, é um talento. É um talento. E eu tive convivência com o Guga, quando ele casou, foi lá. Tu sabe, eu fiz uma música uma vez, que participou de diversos festivais com diversos nomes. E essa música eu fiz, no começo dela eu fiz para o Festival da Barranca aqui.
Fiz essa música aqui na Cordelaria do Rincão. Naquela vez fizeram o Festival da Barranca e trouxeram para a Praça de São Borja. Né? Sim. E eu fui lá e vi qual era o motivo da música e eu fiz a música em cima daquele tema, né? Mas depois, uma vez com o Guga, quando o Guga trocava com os caranchos, eu ia para lá com ele, morava num quarto alugado, numa pensão lá em Canoas. Então ele me chamava e ficava amanhecia com ele, fazendo porteiro, fazendo um sopão. E tinha outro cara que tocava para o Porca Velha, que morava lá também. Nós uma vez eu estava fazendo essa música aí. E dali um pouquinho tocou o telefone para o Guga. Era a Vânia. Comunicando o Guga que estava grávida da Anaí. E o Guga chorou e veio me contar, falou aquilo. O que eu fiz? Eu completei uma música com homenagem à Anaí. Então tem uma parte lá com homenagem que eu fiz para a Anaí. Como é que é o nome? É Ilusão Pesqueira. Ilusão Pesqueira. Tem uma homenagem que eu fiz para a Anaí, porque a Anaí nós chamava de Natasha, porque ela tinha uns gatinhos pretinhos, e o apelidão Natasha porque tinha uma novela que a Cláudia Ohana, não sei o que se vestia de preto, se fantasiava toda de vampiro, entendeu? E tinha uns gatinhos que apareciam na casa da Anaí, lá em Canoas, moravam em Canoas. O apelidão de Natasha, e nós chamava Guga. Anaí só de Natasha. Hoje é uma grande cantora. Mas Deus livre. Mas outra grande cantora, que eu fiz a música, Quando uma Missioneira Canta, Pedido, a filha do Juca Tigre. Eu escrevi uma música só para ela. Thaís. A Lene. Aquela é uma artista fora de série, uma guria. Sabe porque ela não me conhece? Pessoalmente, eu não conhecia ela. E fiz a música para ela, fiz na beira do rio também, que ela cantou. São 2 músicas que ela canta no disco dela. Exato, ficou muito bonito o trabalho. Muito bonito. E eu quero deixar até um abraço também para o Desiderinho e para o meu velho Jacó da Rosa, que eu escrevi o baile do Dom Jacó para ele. Fiz a música. Uma hora vem com mais tempo aí para nós fazer um encontro desses teus amigos aqui, né? Pois é, mas hoje, por exemplo, eu tenho que sair daqui. Até o Mário Meira queria fazer umas guitarrelas comigo hoje. Eu não vou poder, porque eu tenho compromisso. As pessoas que me trouxeram têm que estar lá de volta. Daqui eu vou para Ijuí, saio agora daqui. E vou para Ijuí, de volta, e de lá me mando para Porto Alegre. Então, amanhã eu tenho que estar lá, que a minha filha Valéria está com o Silvio Fabrício lá, estão lá. E o meu filho também, estão me esperando lá na praia. Então tem o carnaval lá. Tá certo, então. Muito obrigado, e agora nós vamos tocar o Seu Tigre, Seu né? Tigre, né? Seu Tigre, o senhor já falou? Eu já falei nele, né? Já vamos falou tocar dele? O Seu Tigre. Uma pessoa que eu... considero lá do coração mesmo. Adolfo Rodrigues do Nascimento, o nome que a sua memória gravou. Mas por Seu Tigre a todo momento a criançada assim o chamou. Não foi peão por dia, tampouco xangueiro, mas um burro de carga movido a ração. Ombreando sacos, empilhando lenha, no fim da jornada sua paga era o pão. Um dia o Senhor Seu Tigre chamou para o seu convívio, ele lhe acenou. Seu Tigre partiu, nunca mais voltou, e só para os justos sua imagem ficou.
Pequeno povoado era seu mundo, ali foi a vida que ele conheceu. Por ser um pária e excepcional, a mentalidade não desenvolveu. Seus passos guiados pelo instinto, sua cama estendida rente do chão. Suas vestes eram trapos, restos de outros, mas nada atingia o seu coração. Um dia o Senhor, seu tigre chamou para o seu convívio, ele lhe acenou. Seu tigre partiu, nunca mais voltou, e só para os justos sua imagem ficou. O fogo que aquecia suas noites de inverno, traiçoeiramente seu corpo aplacou. Mas a sua alma pura e inocente, esta nem o fogo traiçoeiro queimou. Na estrada da vida um atalho mais curto, ingenuamente ele tomou. Esta é a história de um pobre coitado que sem saber nesta vida passou. Um dia o Senhor, seu tigre chamou para o seu convívio, ele lhe acenou. Seu tigre partiu, nunca mais voltou, e só para os justos sua imagem ficou. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Seu tigre partiu, nunca mais voltou, e só para os justos sua imagem ficou. Lai, 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 lai. Seu tigre partiu, nunca mais voltou.